Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e com seu sangue comprou para Deus, homem de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Amém? Que assim seja em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eis as tuas crianças, Pai, o futuro da igreja. Em nome de Jesus, firma elas na rocha, para que elas não sejam iludidas pela voz da serpente. Guarda elas debaixo de tuas asas com poder, glória e majestade, e impede, Senhor, que o mal chegue na vida delas, e que tudo na vida delas vá bem, e que nesse momento de aprendizado, guie, Senhor, tudo que está sendo ministrado, para que a sua palavra fique cravada no coração de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos devolver ao Senhor dízimos, e vamos ofertar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nos faz te adorar em espírito e em verdade nesses atos, para que o Senhor receba o nosso dinheiro, o dinheiro que o Senhor fez com que chegasse em nossas mãos, e nós estamos agora devolvendo ao Senhor por consciência de que o Senhor é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o nosso provedor. Dá sabedoria para ser tudo administrado conforme o teu querer, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, está sendo feita a coleta já? No livro de Salmos, o Salmo 95. Varão? O Salmo 95, no versículo 8, está escrito assim: Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Amém? Eu vou repetir, vou pedir àqueles que ficaram sentados, que em reverência à palavra do Senhor, levante-se, porque a palavra do Senhor é Jesus. Não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Amém? Eis a tua palavra, Senhor, que ela seja viva e eficaz em nossos corações. Que realmente a dureza que há em nós seja hoje tirada, e haja, Senhor, conformidade à tua palavra em nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Na maioria das igrejas evangélicas batistas, os cultos de domingo à noite é um culto de evangelismo. É uma grande pescaria, né? E a palavra do Senhor é ela que faz esse trabalho nos nossos corações. E esse texto ele já mostra para a gente tomar uma posição hoje. Você que é incrédulo, creia na palavra. Irmãos, não tem como a gente impedir que a palavra se cumpra. Não tem nada que você possa fazer para que a palavra que Deus falou, revelou para nós, deixe de acontecer. Ela vai acontecer, você queira, quer não. Agora, uma coisa é certa: se essa palavra entrar no seu coração e ela transformar a sua vida, transformar o seu caráter,
transformar o seu entendimento das coisas. Se você morrer para si mesmo e para as suas convicções e nascer para servir a Cristo, você vai estar do lado dos que são abençoados por essa palavra. Existe muito pregador de ilusão, mas e muitas promessas vãs sendo ministradas nos púlpitos. Mas o que importa, meu irmão, é deixar de estar na conta do inferno para entrar na conta do livro da vida e passar a eternidade no céu. Isso é que importa, né? Eu vejo aqui cabelos brancos e vejo cabelos escuros, e eu estou falando em relação à idade. Ninguém pode saber quem vai morrer primeiro. Não temos essa liderança sobre nós mesmos. Quem sabe o novo vai morrer primeiro do que o que tem um cabelinho branco. Então nós não sabemos a hora que nós vamos morrer. O que importa é que quando a gente morrer, a gente esteja em plena comunhão com Cristo, para que a gente seja levado pelos anjos do Senhor até o céu. E esse texto fala sobre corações duros. E ele aponta para um evento que aconteceu com o povo de Israel, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 17, que diz assim, o versículo 1 diz assim, do capítulo 17: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disseram: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Imagine do jeito que estava a contenda. Milhares de pessoas indo de encontro a uma pessoa só, apontando essa pessoa como culpado. Antes, no Egito, servindo a Faraó, oprimido pela escravatura, açoite, serviços forçados, longe da liberdade de culto, longe da graça de poder adorar o Deus verdadeiro, nosso Senhor Jeová. Agora, indo ao encontro, ao local do culto, passando por uma tribulação que é o deserto, que não é fácil, mas na hora que o aperto veio, eles começaram a lembrar, não das dificuldades do passado, mas da ilusão de um conforto passageiro. Quantos de nós estamos, muitas vezes, sendo tentados aqui para voltar a fazer coisas, talvez lucrativas, mas a maioria delas prazerosas, que alimentam a nossa carne, nos afastando cada vez mais do Espírito Santo de Deus. E aquele povo estava indo de encontro a Moisés, ao ponto de Moisés perceber que a vida dele estava correndo risco. Imagine um líder que sobe no monte e fica 40 dias jejuando, orando na presença do Senhor, e desce com tanta glória de Deus que o rosto dele resplandece, ao ponto dele ter que cobrir o rosto para que ninguém veja, para que ninguém se assombre com aquela questão daquela situação sobrenatural de poder e glória na vida de uma pessoa só. Tudo isso estava sendo desconsiderado pela necessidade do povo. No deserto, precisando de água. E ele, como homem de Deus, vai orar. Irmãos, se você tiver tempo de orar antes de fazer uma besteira, você não faz a besteira. Se você tiver tempo de buscar ao Senhor,
de se lembrar que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. E no nome de Jesus, as suas petições, as suas dificuldades são levadas ao Senhor. Muitas besteiras deixarão de ser feitas por homens e mulheres de Deus. E muita coisa acontece de ruim em nossas vidas, porque a gente não ora. Ou quando ora, já ora com o coração decidido. Ora para que Deus diz assim: Senhor, diz amém porque eu quero. Não ora para que Deus impunha a verdade dele sobre a sua causa, não. Ora para que Deus concorde com você. E por isso você nem ouve quando Deus está dizendo assim: está na hora de parar, está na hora de recuar, está na hora de avançar. Porque você não tem comunhão, porque a carne está mais alta, está reinando sobre a sua vida. E aqui está Moisés orando ao Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, e toma contigo alguns anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Então Moisés tinha que fazer algumas coisas segundo a ordem do Senhor. A primeira coisa tinha uma fileira de pessoas andando no deserto numa direção. E com certeza Moisés não estava na frente de todos, estava numa posição de comando. Geralmente a posição de comando ele não fica na frente. Geralmente ele fica do lado, de uma forma com que ele consiga ver todos, e se tiver alguma coisa a ser feita para ajudar o grupo, ele vai se adiantar àquele problema. Nessa hora Deus está dizendo assim: vai à frente de todos eles. Segue na frente de todos eles. Com certeza foi o cavalo, botou mais rápido e chegou até a frente da fileira que estava caminhando no deserto, da caravana que estava caminhando no deserto. Mas Deus diz assim, ó, não vai sozinho não na frente dele não, vai com os anciões. Por quê? Pessoas que a sociedade reconheceriam como, para dar veracidade ao milagre que ia acontecer. E ali vai Moisés e os anciões para testemunharem do milagre que o Senhor ia fazer. E eis que estarei ali, diante de ti, versículo 6, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Pedra da rocha, no alto de um monte. Eu não sei o que vocês conhecem de geografia, de relevo, de solo, mas isso é fora do normal. No meio do deserto, você subir no monte, onde é o local mais improvável para ter água. Geralmente teria água nos lugares mais baixos. E ali você cavaria um poço na areia. Aí ele manda olhar para a rocha. Chegar na rocha do alto do monte. E ali você feria a rocha com o cajado, que representa a lei de Moisés. E ali sai água para saciar a sede de milhares de pessoas. Isso é milagre. Isso é milagre que aflora daquele que controla os elementos, que controla tudo. Porque não é normal, porque não é natural chamar a atenção daquele que busca a face do Senhor. E aí vem o questionamento na mente do pregador. Por que o Senhor não fez da forma mais fácil, Senhor? Por que o Senhor não mandou que eles cavassem no deserto um poço? O Senhor indicava o lugar, qualquer lugar que o Senhor mandasse eles fazer. Não precisavam ir lá no alto do monte. Não precisava ter tanta testemunha. Na verdade, não precisava nem cavar. Deus poderia fazer brotar da terra água. Porque Ele está ensinando para a gente que não é olhando para baixo,
Não é vivendo secularmente que você vai conseguir milagres. Você tem que olhar para cima e procurar o alto. Muitos de nós não têm paciência para esperar o milagre. Porque nós estamos olhando o diagnóstico médico. Nós estamos olhando a situação financeira, a economia. Nós não temos, eu vejo muito crente desalentado, sem esperança. Irmãos, lembre-se de uma coisa. Entre bilhões de pessoas, Deus lhe viu e lhe apresentou Jesus Cristo e revelou Jesus para você. Não é para você ficar vivendo derrotado no deserto. Mas também não é para você afrontar as autoridades existentes, nem a lei do Senhor. É para você buscar em oração lugares altos. Buscar na leitura da palavra lugares altos. E, pasmem, você não vai achar água para saciar a sua sede em outra pessoa que não seja a rocha de esquina que é Jesus Cristo. Todo esse teatro, toda essa situação, tudo que eu li e descrevi aqui aponta para Jesus, a rocha inabalável. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Um é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós precisamos saber quem é Jesus Cristo. A gente tem que estar firmado, a mente tem que estar firmada nessa realidade espiritual. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, igreja? Quando alguém lhe pergunta isso, o que é que vem na sua mente? Porque alguns estão comparando Jesus a outros deuses do mundo. Alguns estão achando que Jesus é uma pessoa comum. Não. Deus, mais uma vez, surpreende a gente com o sobrenatural. E em Jesus nós temos o homem comum, mas também temos o Deus eterno todo-poderoso. Em Jesus nós temos o fim da distância entre nós e Deus. Em Jesus nós temos o caminho, a verdade e a vida. Em Jesus nós temos Deus para ver de uma forma tal que nós não vamos morrer pelo fogo consumidor. Porque Deus, Ele resolveu vir à nossa singularidade, à nossa humanidade mortal, para que você tivesse liberdade de falar com Ele, de tocar nele, de sentir Ele, de amar Ele, de desejar Ele, de querer Ele, de fazer dele a razão do seu viver. Jesus é o fim da separação entre nós e Deus. E esse Jesus, ele é identificado por Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, no versículo 17, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro não estava falando aquilo pelo conhecimento natural, pela carne. O Espírito Santo achou em Pedro um coração para escrever a verdade que salva, quebrando com todos os conceitos e os conhecimentos e os dogmas e a religiosidade vã. Versículo 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro,
E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, pedra pequena, pequena pedra. Nós fazemos parte de um edifício mesmo, de pedras sobre pedra, mas que ele não cai, porque a base dele é a rocha inabalável de Jesus Cristo. Quando o que aconteceu lá em Êxodo 17 foi escrito na Bíblia, foi apontando para a rocha, da onde verte a água que sacia a sede de vida que nós precisamos saciar. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você, edificado na rocha que é Jesus Cristo, vence o inferno em todos os seus ardilhões, estratégias e estratagemas. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Você, em Cristo, é o que tira as pessoas da mão do mundo que jaz no maligno e liga as pessoas a Jesus Cristo. A sua função aqui na terra é transformar vidas. Vidas que antes estavam destinadas para ir para o inferno, agora são, através de Cristo em vós, orientadas, ensinadas a irem para o céu. Você está sendo um exemplo cristão na sociedade? Em Romanos 9:33 está escrito assim: como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. O mundo não aceita o cristianismo. Você acha que essa perseguição contra Israel que está acontecendo hoje é por quê, irmãos? Porque o mundo está dividido agora entre Israel e o Hamas. Você acha que é por quê? Eu vou lhe explicar por quê. Porque Israel é quem guarda, historicamente, o Velho Testamento. E foi no Velho Testamento que Deus disse: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Foi no Velho Testamento que Deus instituiu a família cristã, que é o mesmo padrão de Cristo. É o Velho Testamento que diz que Jesus virá, e que ele nascerá de uma virgem, e que ele será crucificado, e que ele será ressurreto ao terceiro dia. É o Velho Testamento que profetiza Jesus Cristo, profetiza a igreja, profetiza o caminho que salva. Então vamos destruir aqueles que guardam o Velho Testamento. Vamos destruir aqueles que guardam as palavras sagradas. Quando você vai ver o Novo Testamento, você encontra no Velho a confirmação de que ele é a verdade. Então é por isso que o Hamas e todos os seguidores do Hamas são inimigos conjuntos de Jesus Cristo. E você precisa decidir em que lado você vai ficar. E eu não estou falando de política, não. Eu estou falando de coisas espirituais. A verdade é que liberta, irmãos. E a verdade é essa. A Bíblia Sagrada é a detentora da verdade que salva. Jesus é a Bíblia encarnada. Mateus 21, 42, 44 diz assim: diz Jesus, nunca leste nas Escrituras? Ou seja, nunca leste no Velho Testamento? E aí, o que é que eu ardilosamente faço se eu sou inimigo de Jesus? Vou apagar o Velho Testamento, vou destruir aqueles que guardam essas palavras, os guardiões da verdade. E olhe
que os judeus, literalmente o judeu ortodoxo, não aceita o cristianismo. Não aceita. Eles ainda não se converteram a Cristo. Mas eles são a civilização onde Deus colocou pedra sobre pedra, até todos nós pudermos chegar na rocha e ver a água vertendo. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A pedra é Jesus, irmãos. Quem se coloca contra Jesus será despedaçado, destruído. O detalhe é que a gente não vai ver isso sempre aqui na terra. A gente vai ver isso quando chegar lá no céu, onde toda mentira, todo engano de Satanás será tirado e só a verdade se manifestará. Lembre-se, a salvação não é pelas suas obras, a salvação é pela graça. A graça é que transforma a nossa vida numa vida de obreiro do Senhor. Mas não é porque você é obreiro do Senhor que você vai ser salvo. Você foi salvo pela graça. E isso é um dom de Deus. E a graça te faz mover aqui na terra como um cristão, não mais como uma pessoa normal. Para que a gente não se glorie. Para que a gente perceba que nós só fazemos o bem em Cristo por causa de Cristo. Essa é a nova criatura. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal, a pedra de esquina. Para quem não sabe o que é pedra de esquina, irmãos, pedra de esquina, numa construção antiga, é a pedra que foi aprumada, nivelada, para que todas as outras fossem atrás, seguindo o mesmo sentido, tanto para cima quanto para o lado. E assim a parede se tornasse aprumada, plana, e se tornasse também fixa, para não ser abalada. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas até um vento forte derruba uma casa. Mas se estiver firme da rocha, ela não cai. A rocha, irmão, por incrível que pareça, ela está no alto. É a posição geográfica da rocha espiritual que é Jesus Cristo. Efésios 1:3. Bendito o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais na rocha, que é Jesus. Então você não vai achar essa segurança, essa água que verte no deserto, nos lugares baixos, nos bares se misturando com prostitutas, na internet se misturando com as mentiras, nas suas convicções políticas ou religiosas contrárias à Bíblia Sagrada. Você vai encontrar Jesus na Bíblia, nos cultos onde Jesus é o Senhor, nas igrejas onde Jesus é o Senhor, no lugar onde o Espírito Santo de Deus conduz as nossas atitudes e comportamentos. A água é a providência milagrosa. A água não se explica, meu irmão. Água no deserto não se explica. Água da rocha não se explica. Água no topo das montanhas não se explica, meu irmão. Isso tudo é milagre. E a Bíblia diz no livro de João, capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Você também, irmãos, se estiver no alto, aleluia, se estiver firme na rocha, se estiver debaixo do cajado, você vai verter a água em abundância. Eu estava numa casa hoje, essa semana, não foi hoje, foi essa meio atribulada.
E aí, uma confusão aqui, uma confusão ali, eu estava ali de visita e tal, e de repente chega uma pessoa de um plantão no hospital. Não sei, 24 horas acordada. As olheiras, a expressão de cansaço. Era minha irmã de sangue, e eu tenho intimidade para abraçá-la. E quando eu abraço, não porque eu pensei, mas foi Deus ali, irmão. Pai, visita a tua serva, fortalece ela. Eu repreendo, Senhor, todo o peso, todo o cansaço, todo o desgaste da jornada de trabalho dela. Quantos enfermeiros veem pessoas morrendo no hospital? E ali, quando eu me afastei dela e olhei de novo para o rosto dela estava diferente. Parecia que ela tinha tomado um banho. Irmão, se você estiver cheio de Jesus Cristo, as águas, o Espírito Santo, é para onde aponta essa passagem, ela vai trazer refrigério, vida, esperança para as pessoas ao seu redor. Aceitem a Bíblia como ela é. É difícil sair pedra da rocha? Para nós, mas para Deus, se é desse jeito que Ele quer fazer, aceite. Pare de questionar o que está escrito, irmãos. João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Isso Jesus disse no poço de Jacó. Tinha um poço, tinha água, tinha corda, tinha vasilha, mas aquela mulher tinha que vir ali todo dia pegar água, porque todo dia tem sede. Mas se você achar Jesus essa noite, acabou a sua sede da alma, acabou os seus problemas espirituais, porque Jesus Cristo, aleluia, Ele vem poderosamente transformar a sua razão de viver. O cajado de Moisés representa a lei. No livro de Números, capítulo 20, versículo 13 em diante, mostra um caso parecido, onde o povo estava querendo apedrejar Moisés de novo, porque mais uma vez a falta d'água deixavam todos desesperados. Mas dessa vez Deus não manda mais que Moisés pegue o cajado dele, manda pegar a vara de Arão. Uma vara seca, morta, mas que dela saía uma planta viva. E essa vara aponta para a graça. E nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. E lá no tempo da lei, Deus manda que Moisés fira a rocha. Mas agora, no Números capítulo 20, Deus não diz mais para ferir a rocha. Deus manda Moisés falar com a rocha. Vocês entenderam? Eu vou explicar. No tempo da graça, precisava sacrificar. O cordeiro tinha que ser morto num ritual de purificação de pecados, de remissão de pecados, de período em período. Novo sacerdote, Jesus Cristo. Novo procedimento, novo costume, nova realidade. Ia de vez em quando, uma vez no ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, amarrado por uma corda. Agora a igreja está toda dentro do Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado. O povo tinha dúvidas porque estava no deserto e estava com sede, se Deus estava com eles. Agora nasceu Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Você não precisa mais para fazer sacrifícios de tolo. Você não precisa pagar a promessa. Você não precisa vir aqui no gasofilácio e botar um dinheiro para que Deus vai te abençoar, irmão. A bênção vai chegar na sua mão porque Ele quer, não é porque você faz nada por ela chegar na sua mão, não. Agora seja sensato, seja sábio.
não negue a parte do Senhor, porque está escrito: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas isso está gerando igrejas que deixam as pessoas escravas, vaidosas, igual Satanás, achando que porque dá o dízimo é uma bênção. Não, irmão. Porque tem muita gente trazendo o dízimo à igreja que Deus não recebeu, igual o dízimo de Caim. E você faz o ritual, mas Deus não aceita, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E agora nós estamos no tempo da graça, e você não precisa mais ferir a rocha. Agora você fala com a rocha. Agora você está numa posição diferenciada, onde a sua oração não precisa mais de outro intercessor que não seja Jesus Cristo. E Ele nos ensina a oração do Pai Nosso, que você só foi adotado porque você entregou sua vida ao Filho unigênito do Pai. E essa é a realidade que esse texto nos mostra. E nós vemos que Jesus Cristo na cruz do Calvário, está lá no livro de João. Ele foi crucificado. E o soldado traspassou o corpo de Jesus com uma lança. E saiu do corpo de Jesus o quê? Água e sangue, apontando para a rocha no deserto. O deserto da sua vida acaba hoje, se o seu coração amolecer e você limpar toda a sujeira, toda expectativa antibíblica que colocaram no seu coração e humildemente servir ao Senhor. Precisamos entender essas coisas. João 1,7 está escrito assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o que foi que saiu lá do corpo de Jesus na cruz do Calvário? Água e sangue. E o texto termina assim: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Debaixo do sangue de Cristo, você pode falar com Deus eterno, todo-poderoso, sem ser consumido. Bilhões e bilhões de vozes. E eu não estou falando só da rádio, da televisão, da música, eu estou falando dos diversos terreiros, centros, dos diversas igrejas, estão falando para algum Deus, dizendo alguma coisa, pedindo alguma coisa, mas em meio a essa multidão de pessoas equivocadas, existem as pessoas que foram iluminadas pela palavra e aceitaram Jesus, e Deus olha assim, aquela luz brilhando no meio das trevas, é o crente. E aquela voz é ouvida em detrimento de todas as outras. E Ele fala com você. E Ele traz a sua resposta. E Ele te abençoa de uma forma... O que eu acho incrível é que nem precisa o milagre acontecer, mas quando você sente a presença de Deus, você já se acalma. E essa é a realidade que toda a Bíblia mostra, a segurança da rocha que é Jesus Cristo. João 14, 21 a 23 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. A única forma, linguagem de amor que Deus aceita é a da obediência, irmãos. Ele nos ama incondicionalmente. Mas se você quiser dar um testemunho no mundo espiritual que ama Ele, você vai ter que obedecer à Bíblia. E não é da forma que você entende, é da forma que ela foi escrita por Deus. Por isso que precisa do nascer de novo. Para que você entenda a Bíblia com a mente de Cristo. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo?
Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você quer ser morada de Deus? Você quer ser templo para o Espírito Santo? Você quer ser... Eu tenho um podcast cristão no YouTube, que o nome é Jesus Cop. E meu inglês, eu acho que nem existe, viu? Mas eu descobri que o nome Jesus Cop em inglês é cópia de Jesus. Você quer ser uma cópia de Jesus? Se você quiser ser uma cópia de Jesus, vem à frente, beber da água que jorra da rocha que está no alto. Se você ainda não fez uma aliança com Jesus, venha fazer. É tempo de ceia. Hoje de manhã, na ceia da minha igreja, eu me quebrantei todo. Peguei os elementos da ceia e, cheio de teologia, contrário à teoria teológica da substanciação, onde diz que o corpo de Cristo, a hóstia é o corpo de Cristo ali, naquele momento sagrado, e que isso é um ato simbólico, isso não se aplica na realidade espiritual. E ali eu orando, eu ouvi de Deus, bem manso e suave: você é um pedaço de mim. Irmãos, nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos em Cristo, alicerçada, alinhada a Ele, aliançada a Ele conforme a Escritura, parte do corpo de Cristo. Ou seja, nós somos um pedaço de Cristo. E quando eu peguei o sangue, o vinho que representa o sangue, ele olhou para mim e ele falou claramente, simbolicamente: nós estamos aumentando. Porque o sangue arterial, ele traz oxigênio, quem é médico aqui, e revitaliza os órgãos. Você está sendo renovado nessa ceia agora. É simbólico, mas espiritualmente ele é mais real e eterno do que qualquer outra coisa. E ali eu chorava, porque nós estamos relembrando aqui que Jesus Cristo, para ser acessível a nós, ele teve que passar pela cruz do Calvário. Ele teve que sofrer na cruz. Mas graças ao episódio simbolizado em Êxodo 17, onde ele foi ferido pela rocha, em Números, a ordem foi diferente: fale com a rocha, que a rocha vai verter água. A dúvida é: se eu estou com sede no deserto, Deus está comigo? Mateus 1:23, eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quem está em Cristo, certamente Deus está com você. Agora lembre-se que Moisés era o líder daquele grupo, pessoa escolhida por Deus para libertar o povo de Faraó, conduzir o povo no deserto e o povo ganhar a terra prometida. E Moisés, por causa de não ter obedecido o detalhe da ordem do Senhor. Qual foi a ordem? Fale com a rocha. Na primeira parte, fira a rocha. Êxodo 17. Em Números, segunda situação parecida. Agora não é mais para ferir, agora é para falar. A Bíblia diz que por causa da agonia, da pressão da população, Moisés foi e feriu com
o cajado de Arão, a rocha. O resultado veio, a água verteu, mas Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa disso. Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os detalhes da Bíblia precisam ser observados cuidadosamente, para nós não sermos reprovados. Você precisa entender, Jesus Cristo é Senhor, e Senhor manda. Não tem nada da sua vida que você vai poder negociar com Cristo. Porque Ele já revelou a vontade dEle. Quando você deixa de cumprir a vontade dEle, você está cometendo o erro que Moisés cometeu. Agora, raciocine a importância de Moisés para Deus. Será que você, aqui na terra, está fazendo uma obra da mesma grandeza que Moisés fez? Para você achar que você pode distorcer algum texto bíblico? Você não tem esse direito. Nós não temos esse direito. Precisamos pedir a Deus perdão e graça para não ser enganado pela serpente e inventar novidades naquilo que na cruz do Calvário recebeu o selo de Jesus Cristo. Está consumado. Vamos ficar de pés. A Bíblia nos fala e nos ensina e nos demonstra de um Deus que larga 100 no redil e vai no deserto pegar uma ovelha perdida. Tudo da parte de Deus é para o bem nosso. Tanto a rigidez da doutrina quanto a alegria, como as festas, como também os ensinamentos. Não desprezemos isso. O que Deus quer é que todos nós sejamos juntos na comunhão dos santos lá no céu. Eis aí a tua igreja, Senhor, ministrada com a tua palavra, vendo os milagres, o sobrenatural do Senhor se manifestando na terra, vendo o resultado disso, milhares e milhares de pessoas saciadas em suas necessidades, vendo também a rigidez da tua palavra, que não será mudada por nenhum ser humano. Vemos a punição sobre Moisés, mas também vemos que Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Também vemos, Senhor, que todos aqueles que seguiram Jesus, eles, mesmo morto, quando Jesus ele desfaleceu e entregou o Espírito ao Senhor e morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz no livro de Mateus que os que morreram em Cristo, que estavam no cemitério, ressuscitaram e voltaram para suas casas. Não há limite. Jesus ele venceu a morte. Ele vence hoje aqui nesse lugar as nossas enfermidades e o Espírito Santo de Deus. Eu peço a Ti, Jesus, que manifeste aqui seu dom de cura no corpo e que as enfermidades sejam tiradas. Em nome de Jesus. Peço também a cura da alma. Peço ao Senhor também, Senhor, a consciência da verdade, para que ninguém venha tomar a ceia enganado. E que o Senhor faça-os confessar, porque o perdão, ele está liberado para nós, por Tua palavra. Em nome de Jesus. Que seja um dia de conserto. Que haja, Senhor, aleluia, a manifestação da oração do pastor Técio. E que, aleluia, tochas vivas, cheias do Espírito Santo, saiam desse lugar, para resplandecer a luz de Cristo
no mundo, transformando vidas. Em nome de Jesus. Amém.